desequilibrantes ou desarmonizadores. Existem, porém, pessoas que têm capacidade de apenas substituindo os campos fluídicos do paciente, já restabelecê-los e curá-los. Entretanto, esta não é a regra. Allan Kardec nos falou a respeito, e é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas, a de curar instantaneamente, pela imposição das mãos, essa é a mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Até agora vimos falando das imposições no plural, o que pode sugerir que elas só possam ser feitas com as duas mãos. Não, não é isso. A imposição pode ser feita com uma ou duas mãos, mas, o mais comum é se usar as duas, principalmente quando a imposição é a técnica que se está utilizando de forma única. Velho Sayonave nos diz, pela prática sabemos da possibilidade de fazer manipulações com uma única mão, sobre uma parte do corpo ou sobre um órgão enfermo, mas é mais vantajoso atuar com as duas. Embora essa seja uma opinião pessoal, não é isolada, ademais, não se condena o uso de uma só mão, mas, dependendo do caso, o uso das duas é mais proveitoso. Tanto que no mundo espiritual também se faz essa distinção. Recorda-se o leitor do exemplo que demos na referência 10 deste capítulo. Reforçando a questão, existem, inclusive, nomes específicos para as imposições de uma e de duas mãos, imposição simples e de mãos combinadas ou duplas 56, respectivamente. Até aí, tudo bem. Agora, dizer-se que a imposição de só uma mão é para que a outra descanse, não faz o menor sentido. Primeiro porque não estamos sendo magnetizadores, no sentido específico do termo, os quais, por usarem basicamente seus fluidos, necessitam de uma ação mais demorada para alcançarem os efeitos esperados e, por isso, chegam a cansar. Segundo, o passista, quando assume a responsabilidade do passe, não pode estar se entregando ao comodismo ao primeiro sinal de cansaço. E terceiro, quando se opta por se usar uma só mão é porque já se adquiriu tal hábito ou porque se está apenas fazendo contato, entrando em relação com o paciente, por sentir que dessa forma atenderá suficientemente bem sua tarefa, porque o lugar a ser atingido só comporta uma mão ou por fazer parte de uma técnica mais complexa. Abstração feita ao caso dos manetas, que, tendo apenas uma mão, não tem, fisicamente falando, outra opção. Fora disso, é preciso que seja considerado. Vejamos outros exemplos. Louis Alphonse Cagnet já em 1850 escrevia: a imposição da mão na parte doente faz desaparecer por encanto os engurgitamentos. Por outro lado, diz o Sr. Choroix, Sugestio Mentale, Pag. 182, tirei dores de cabeça de centenas de pessoas pela simples imposição das mãos. Escreve Kate Sherwood sobre a imposição de mãos. É chamado de toque superior, e sabe-se que foi muito conhecido na França medieval e na Terra. Os imperadores romanos Adriano e Vespasiano tinham esse dom. O mesmo ocorria com o rei Olavo, da Noruega, que à época era considerado santo. São Patrick foi capaz de curar um enfermo colocando suas mãos sobre ele. Os gregos primitivos costumavam curar os doentes através das mãos. Hipócrates conta-nos, muitos médicos experientes acreditam que o calor das mãos quando aplicado sobre o doente é altamente salutar e acalentador. A evidência de sua prática é reconhecida através de mais de 1500 anos, ao se descobrir as pinturas feitas nas cavernas no período neolítico. A cura pelo contato direto, ou o que chamamos de imposição de mãos, parece ser uma prática humana universal. O Sr. José Lhomme, a respeito, comenta: se consultais um curador de uma tendência diferente, ouvi-lo-eis dizer que não recorre senão à prece à imposição da mão sobre a fronte do paciente, forma de magnetismo reduzido à sua mais simples expressão. E acrescenta mais adiante:
Certos curadores que, pela imposição das mãos, os fluidos levados ou dirigidos pela entidade se espalham por todo o corpo e restabelecem o equilíbrio vital comprometido pela enfermidade. A imposição é feita com as palmas das mãos ou as pontas dos dedos, sem tensão ou contração. Ela tem principalmente por fim restabelecer o equilíbrio das forças do enfermo e, nisso, a calma e o fortalecimento. Allan Kardec transcreveu em sua revista Espírito uma carta do Sr. Dombre em que ele dizia ter consultado os espíritos e, nossos guias prescreveram como todo remédio a imposição das mãos, os passes fluídicos por parte mãe, depois de 3 dias de passes e de imposição das mãos sobre a cabeça, os rins e o peito, efetuadas a título de lições, mas feitas com a alma. A criança pedia para se levantar, a febre tinha passado e todos os acidentes descritos acima, dor de cabeça contínua, febre, tosse frequente com expectoração e dor viva do lado esquerdo, também viva dor nos olhos que, de vez em quando se cobriam de uma substância leitosa. Sob os cabelos, a pele do crânio coberta de películas brancas, urina espessa e turva. Deprimida e abatida, a menina não comia nem dormia. Desapareceram ao cabo de 10 dias. Outro caso, consultados, nossos guias disseram, que o marido eleve sua alma a Deus, impõe as mãos sobre a fronte da esposa e lhe faça passes fluídicos com amor e confiança. Por enquanto vamos parar por aqui, pois se fôssemos ficar transcrevendo situações envolvendo as imposições de mãos, cansaríamos e não as esgotaríamos. Afinal já temos material suficiente para o entendimento desta técnica. Antes, porém, um detalhe. Você notou que nesta última citação é estabelecida uma clara distinção quanto ao entendimento de imposição das mãos e passes fluídicos. A que será que se atribui isso? Observemos uma ressalva feita por Michaelis que importa tenhamos em mente, no que diz respeito ao magnetismo propriamente dito. As imposições precedem e preparam os passes, mas também podem com estes últimos ser combinados e intercalados, de acordo com as circunstâncias. Que tal comparar esta citação com as conclusões exaradas da questão anterior? 2.3 Os passes longitudinais. Como técnica, os passes longitudinais são aqueles feitos ao longo do corpo, do paciente, da cabeça aos pés e de cima para baixo, com as mãos abertas e os braços estendidos normalmente, sem nenhuma contração, e com a necessária flexibilidade para executar os movimentos Michaelis, de um mesmo lado do paciente, frente, costas ou lado. Pode ser feito com uma ou duas mãos. Suas variações se devem à forma e aos fins como são dispensados. Quando aplicados lentamente, média de 30 segundos da cabeça aos pés e a uma distância muito pequena do corpo, cerca de 5 a 15 centímetros, saturam o paciente de fluidos e, por isso mesmo, são muito ativos e excitantes. Os próprios magnetizadores, quando usam os longitudinais por muitas vezes seguidas sentem um certo esgotamento fluídico, pelo que o Deleuze recomendava nunca fossem muito continuados. A fim de evitar os inconvenientes, divide-se o corpo do paciente, hipoteticamente, em 2 ou 3 zonas, por exemplo, cabeça/pescoço, tronco, e pernas, e passa-se a fazer as aplicações parcialmente. Para tanto, 2 caminhos podem ser utilizados. Um deles, suponhamos que o magnetizador queira fazer 4 aplicações longitudinais. Então ele faz 4 aplicações seguidas na zona cabeça, pescoço, depois 4 no tronco e mais 4 nas pernas. O outro caminho é fazer, sequencialmente, uma aplicação por zona, observando-se sempre o sentido de cima para baixo, iniciando pelo superior, indo até o inferior e voltando da última à primeira zona tantas vezes quantas queira ou se precise fazer o passe. Normalmente esta segunda opção é a mais utilizada, mesmo porque, não sendo fixo o número de passes a se aplicar,
fica mais difícil seja determinado quantas vezes se faria na primeira zona do primeiro modo, a fim de atender às necessidades das outras zonas que podem ter solicitações maiores ou menores que a imaginada na primeira. A experiência nos diz que, quando os longitudinais são feitos lentamente a uma distância de 15 centímetros até mais de 1 metro, se tornam calmantes. Poder-se-ia perguntar, e como se determina essa distância? A determinação da distância será decorrente de 3 fatores: a experiência do passista, através do tato magnético, a intuição, ou os dois. Quando, adiante, estudarmos o tato magnético e a intuição, entenderemos melhor como isso se dá. Os passes longitudinais, também conhecidos como de grande corrente, quando feitos rapidamente, cerca de 5 segundos para o percurso cabeça-pés, e a uma distância de 15 centímetros a mais, tem notável poder dispersivo e sua ação também é acalmante, além de regularizar a circulação sanguínea e fluídica. Neste ponto perguntamos, lembra o leitor quando acima falávamos de que, vivendo uma congestão fluídica, poder-se-ia resolver o problema com uma dispersão? Pois esta é normalmente a dispersão recomendada para o caso, visto que ela alcança todo o campo fluídico do paciente, promovendo uma dispersão geral e um subsequente reequilíbrio fluídico holístico, total. Apesar de, por definição, os longitudinais serem feitos da cabeça aos pés, os mesmos também podem ser executados apenas em certas partes do corpo com o mesmo efeito. Com isso dizemos que se pode usar o longitudinal só para as pernas, ou só para os braços, ou apenas para o tronco, e assim por diante. Gostaríamos que o leitor atentasse agora para esta observação, conforme vimos acima e reanalisaremos adiante. O uso do dispersivo é quase sempre operativo nos tratamentos fluidoterápicos. No caso de o passista estar usando passo longitudinal, poderá fazer a dispersão segundo a mesma gesticulação, apenas adaptando a distância e a velocidade da aplicação. Quanto mais rápido, mais dispersivo. Esta providência evita muitos inconvenientes de ordem prática, pois a adaptação referida contribui à própria concentração, já que o passista não precisará ficar mudando de técnicas para proceder à dispersão, mas apenas acomodá-la às exigências de cada caso, isto é, adaptar o ritmo e a distância da aplicação. Notemos agora o uso dos passes nos planos espirituais, onde os longitudinais são utilizados proficuamente como dispersivos. Ele próprio aplicou recursos magnéticos na obsidiada, fazendo a dispersão dos fluidos tóxicos que asfixiavam, mediante movimentos longitudinais, rítmicos, logo após insuflando energias restauradoras de forças. Manuel Filomeno de Miranda. Antes de prosseguirmos, observemos que na narrativa acima o espírito fez dispersivos e, em seguida, usou do sopro, de insuflação. Busquemos outro exemplo com o mesmo espírito. Manuel Filomeno de Miranda, a entidade compassiva, utilizando-se da técnica do passe longitudinal com pequenas variações, demonstrando, porém, profundo conhecimento dos centros captadores de força, no corpo e no perispírito, operou, dispersando, a princípio, as construções mentais perniciosas e desencharcando-lhe o psiquismo de fluidos prejudiciais, para, logo após, recompor-lhe o equilíbrio, mediante a doação de energia, facilmente assimilada pelo organismo. Nessa colocação percebemos que o espírito magnetizador utilizou apenas a técnica longitudinal com pequenas variações, as quais foram necessárias devido a 2 fatores. O primeiro, ao grau de conhecimento da técnica por ele que é, sem dúvida, muito profundo, e dos plexos e centros de captação de força. O segundo, para poder fazer as variações devidas, tornando os passes aglutinadores, dispersivos e ativantes, conforme o caso. Observe-se ainda que a dispersão foi utilizada logo no início do atendimento. Uma ilação pode ser repetida,
Se os técnicos espirituais continuam estudando as técnicas para se aperfeiçoarem, apesar de conhecê-las com profundidade, quanto mais deveremos nós. Mas, para termos uma ideia de como e para que é aplicado o longitudinal aqui em nosso plano, vejamos algumas notas sobre a forma de Albert de Rochas magnetizar seus pacientes. Por meio de passes longitudinais, combinados com a imposição da mão direita sobre a cabeça, estando o paciente confortavelmente sentado diante dele. Adormeceu por meio de passes longitudinais. Após algumas sessões destinadas a treiná-la e a diminuir o tempo necessário a levá-la ao estado de sua primeira infância, tive a ideia de prosseguir com os passes longitudinais. Uma nota de grande importância, e que é válida para todos os itens das técnicas dos passes oriundos do magnetismo. Se formos estudar os tratados de magnetismo, veremos que para cada técnica, para cada tratamento, para cada movimento, eles determinam tempos mais ou menos precisos e, na maioria, relativamente longos. Para se ter uma ideia, o entrar em relação normalmente requer cerca de 5 minutos. No passe espírita esses tempos são sensivelmente alterados para menos, salvo raras exceções. A explicação é devida a 3 motivos. O paciente, antes do passe, recebe uma evangelioterapia, predispondo-o à reforma moral e melhorando-lhe as condições psíquicas de recebimento e renovação dos fluidos. Os médiuns igualmente se preparam, não apenas pelo evangelho mas por todos os cuidados que um passista deve ter, e porque a presença e a ação dos espíritos é efetivamente sabida e usada. Mesmo já tendo sido visto que no mundo espiritual os passes magnéticos são utilizados, vamos transcrever só mais uma aplicação ali verificada para observarmos quão largo é o uso desta técnica. Neste exemplo, o mesmo servirá para favorecer o desdobramento. A benfeitora aplicou-lhe passes longitudinais, detendo-se mais na área do epigastrio em poucos segundos. Ele se exteriorizava, denotando as sensações traumatizantes que o ato produzira no corpo, alcançando os tecidos sutis do espírito pelo processo automático da ação-reação. M. Filomeno de Miranda. Conhecida esta técnica, de valor e praticidade inquestionáveis, ponhamo-la em prática, posto que seu uso é tão reconhecido e aceito, mesmo no passe espírita, quanto a própria imposição de mãos. 2.4 Os passes transversais. Estes passes têm grande poder dispersivo, mas apresentam alguns inconvenientes quanto ao seu uso na casa espírita. Vejamos o porquê. São executados com os braços distendidos à frente e as mãos, inicialmente, posicionadas a uma distância do paciente entre 30 e 50 centímetros. Como função, são essencialmente dispersivos. Seu modo de aplicar é relativamente simples. O operador, colocado de pé em defronte do magnetizado, estende os 2 braços diante, as mãos abertas, com a palma aí, bem assim, os polegares para baixo. Nessa posição, ele abre rapidamente e com muita energia os braços no sentido horizontal e depois volta com vivacidade à posição primitiva para recomeçar logo a seguir da mesma maneira. Nos casos de dispersão geral, como acontece no fim de cada sessão ou para despertar o sonâmbulo, esses passes são dirigidos, em série, sucessivamente, à altura da fronte, ao peito e aos pés. Pode-se também executar o passe transversal só com uma das mãos. Nesse caso, o operador impulsiona a mão, batendo vivamente o ar por cima e na altura de 5 centímetros da parte visada, como se fosse agredir o paciente, tendo cuidado de, ao repetir o passe, fechar e afastar a mão. Michaelis. Conforme verificamos, tal dispersivo requer um jogo de mãos e braços muito violento e pede bastante espaço lateral para sua execução. Como a maioria das casas espíritas são pequenas e suas cabines de passes invariavelmente apertadas, já aí, teríamos um primeiro grande inconveniente. Depois,
Durante tal aplicação não haveria condições de se ter algum outro passista muito próximo, pois corria-se o risco do impacto físico entre eles. Tudo isso sem falar da possibilidade de o passista chegar a bater no paciente, caso este se mova para frente. Ademais, se temos passes mais simples, quanto à técnica, que atingem o mesmo objetivo, ou seja, são também bastante dispersivos, por que fazer um que apresente tantos inconvenientes? Do fato de se sugerir que as mãos estejam espalmadas para baixo com os polegares igualmente para ali direcionados, os magnetizadores afirmam que, dessa forma, os fluidos dispersáveis, captados do paciente, retornariam ao magnetizador pelos dedos dirigidos ao corpo do paciente e se dispersariam por seus polegares, com isso não chegando a penetrar nem se fixar no corpo, aura ou perispírito do magnetizador. Dita conclusão foi oriunda da observação feita pelos videntes, os quais acompanhavam, clarividentemente, o percurso descrito pela movimentação fluídica, e também pelas consequências por vezes inoportunas verificadas de alguns magnetizadores que, provavelmente por serem mais sensíveis que outros, absorviam as emanações desequilibradas do paciente e, em vez de simplesmente dispersá-las, agregava-as aos seus campos fluídicos. A nível de passe espírita não temos ainda nenhum dado que confirme ou desminta tal fato. Assim sendo, quem queira fazer uso dessa técnica e não pretenda correr riscos, aconselhamos seguir a sugestão acima dada por Michaelis. Uma outra modalidade do transversal é o transversal cruzado. A técnica e a finalidade são idênticas, só diferenciando que aqui os braços se cruzam à frente do paciente. Dessa forma, em vez de o passe ter os braços simplesmente estendidos, serão eles sobrepostos um ao outro em forma de X. Os demais procedimentos são idênticos. Há quem diga que esta modalidade é mais dispersiva que a primeira, mas, contrapartida, é mais inconveniente ainda, pois as condições de espaço e riscos de impactos físicos são maiores. Um tanto precipitadamente há quem afirme que este passe, o transversal cruzado, é o ideal para tirar espíritos. Em tom de brincadeira, inclusive, já teve quem afirmasse que esta técnica, se aplicada com muito vigor, tiraria até o espírito do próprio médium. Brincadeiras à parte, gostaríamos de fazer uma ressalva a respeito. A expressão tirar espíritos nos soa um pouco destoante, pois aqueles irmãos que pretendemos tirar quase sempre são sofredores e ignorantes, e não necessariamente maus. São mais carentes da aproximação de uma boa sintonia, de uma vibração equilibrada, do que de um afastamento puro e simples. Todavia, reconhecemos existirem situações em que determinados espíritos devam ser convidados a se retirarem, mas, não expulsos e entregues à própria sorte. A respeito de nossa ação junto a esse tipo de espíritos, Jesus recomendava: mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. E oração e jejum aqui não são apenas uma prece e se passar alguns dias tomando líquidos, mas, orar com fé e respaldo moral interior, jejuando-se das inferioridades a que usualmente vinculamos, mas nos alimentando da água e da comida a que ele referiu à samaritana. Depois, o ato de tirar espíritos não é maquinal nem está associado apenas ao vigor com que o passe é feito. Uma doutrinação evangélica equilibrada, uma intervenção dos planos espirituais, em cuja área, mais que em qualquer outra, o domínio é infinitas vezes maior que o nosso, resolvem segura e satisfatoriamente a questão. Lembremos que o passe, principalmente na instituição espírita, tem a função de aliviar, ajudar, curar, amparar, complementar um tratamento, enfim, de se fazer um ato de amor, e nunca o de agredir, afastar, repelir, criar ou assolar ranços. Consultando Allan Kardec, obtemos elucidações valiosíssimas. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores. Fórmula é matéria. Muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus,
Noutra oportunidade, pergunta ele aos espíritos: não se pode também combater a influência dos maus espíritos, moralizando-os? Sim, mas é o que não se faz e é o que não se deve descurar de fazer, porquanto, muitas vezes, isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. E já tinham respondido antes: o mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Pelas respostas dos espíritos percebemos que não existe recomendação no sentido de se tirar espíritos, mas, sim, de se elevar o padrão moral, tanto do espírito quanto do médium. Voltando ao transversal, apesar de nossas ressalvas quanto aos inconvenientes desta técnica, seu poder dispersivo é muito forte. Os magnetizadores o utilizavam com regularidade, principalmente para fazer sair do estado sonambúlico ou hipnótico os pacientes ou sujeitos com quem faziam suas experiências. 2.5. Os passes circulares, palmares. Estes passes são executados com a palma das mãos ou com os dedos, respectivamente, movimentos rotatórios palmares e digitais, lentamente, operando-se movimentos circulares da direita para a esquerda, e vice-versa, de maneira localizada, e a uma altura, distância, do corpo do paciente em torno de 10 a 15 centímetros. Quando aplicados com os dedos, estes deverão estar voltados ao ponto que se deseja magnetizar, sem rigidez ou contração muscular. São muito ativantes e, por isso mesmo, muito utilizados quando se pretende tratar engurgitamentos, abscessos, obstruções, irritações intestinais, cólicas, supressões e malhas em geral do baixo ventre. Uma variação desses passes, conforme nos observa Michaelis, são conhecidos como fricções sem contato ou afloração. A diferença entre estes e os circulares é que aqui fazemos uma espécie de massagem psíquica e não apenas rotações, por isso estes podem ser palmares, digitais, longitudinais e rotatórios, e têm finalidades idênticas aos circulares propriamente ditos. No caso dessas fricções, as palmares são feitas, com as palmas da mão, em cheio, os dedos ligeiramente afastados, sem crispações e sem rigidez, as digitais, com a mão aberta, ficando os dedos ligeiramente afastados e um pouco curvados, evitando-se contração e rigidez, com o punho erguido. As longitudinais são executadas com a mão aberta, como as fricções palmares, ou somente com as pontas dos dedos, como as fricções digitais, ao longo dos membros do corpo, muito lenta e suavemente, cerca de 1 minuto da cabeça aos pés, e no sentido das correntes, isto é, do alto para baixo, seguindo o trajeto dos nervos e dos músculos. As rotatórias são feitas igualmente com a palma das mãos ou com a ponta dos dedos, descrevendo círculos concêntricos no sentido dos ponteiros do relógio. Não se deve esquecer que, ao fazer retornar a mão ao ponto de partida, o operador a conservará fechada e afastada do corpo do paciente, tal como com os passes. A nível de técnica, os circulares ou palmares, bem como as fricções, por motivo mesmo da movimentação das mãos, bloqueiam o retorno de fluidos dispersáveis àquelas extremidades, quando se está procedendo o passe, o que nem sempre se verifica com as imposições. Resumindo, enquanto nos circulares os braços ficam fixos e só as mãos movimentam, nas fricções podem-se dar os dois movimentos. Suas variações e adaptações, quando consciente e eficazmente aplicadas, ensejam notáveis bênçãos no campo da cura magnética. 2.5.1 Dispersão circular. Por serem muito excitantes e na maioria das vezes atuarem em regiões físicas muito restritas, normalmente, após a aplicação de quaisquer das variedades dos circulares, se verifica uma concentração fluídica localizada muito forte, requerendo, por isso mesmo, uma dispersão também localizada e muito ativa.
Para tanto, uma dispersão muito própria existe. Põe-se a mão sobre o ponto que se quer dispersar, a mesma distância que se usou para o passe ou até mais próximo, com a palma voltada ao ponto que se quer dispersar, arcando-se os dedos para cima, inteiramente abertos, firmes e imóveis, como se quisesse dobrá-los para trás. Nessa hora o magnetizador perceberá nitidamente os fluidos vindos do ponto observado como que penetrando no meio da palma da mão e a esvaírem-se por seus dedos, em direção ao espaço etérico. Além de dispersiva, esta técnica é excelente para se fazer cessar dores localizadas, resolver tumores e inflamações. Atentemos, todavia, para a nossa posição mental, pois não é o simples arcar de dedos que fará fluir fluidos dispersáveis. Nossa disposição e comando mentais nesse sentido são indispensáveis. 2.5.2 Observando a técnica. Vejamos um exemplo. Estando o Sr. Ph.D. Stanley Krippner estudando a parapsicologia soviética e participando de um congresso na cidade de Tbilisi, foi apresentado a médium Juna Davitashvili, contando-nos que ela fizera cursos de fisiologia para melhor se familiarizar com o corpo humano. Davitashvili pôs-se a diagnosticar meu estado corrente de saúde. Corretamente, identificou meu maior problema na área em torno da região abdominal. Contudo, Adamenko e outros sabiam sobre minha cirurgia de úlcera duodenal, realizada há alguns anos antes. Ela também identificou corretamente um músculo dolorido em meu pé esquerdo, condição que eu havia notado enquanto praticava a corrida no dia anterior. Davitashvili declarou, então, que eu tinha problemas menores de ombro, coração, fígado e baço. Entretanto, não havia forma de se determinar a precisão deste diagnóstico. Nos 6 dias seguintes, gastou 5 minutos a cada tarde executando movimentos circulares com suas mãos ao redor do meu corpo visando estimular o fluxo de minhas energias de cura. Ela fez imposição das mãos sobre as áreas problemáticas do meu corpo e iniciou uma massagem circular, numa tentativa de transferir para mim um pouco de sua energia de cura. Funcionou? O músculo do meu pé esquerdo não estava mais dolorido e voltei às minhas corridas. Não sofri dos ataques de diarreia que preocuparam alguns dos estrangeiros na conferência. Pela riqueza de detalhes do exemplo nos furtamos dos comentários, mas buscamos Kardec para nos fornecer mais uma explicação, como procede o magnetizador ordinário. Suponhamos que queira agir, por exemplo, sobre o braço. Concentre sua atenção sobre esse membro e, por um simples movimento dos dedos, executado à distância em todos os sentidos, agindo absolutamente como se o contato da mão fosse real, dirige uma corrente fluídica sobre o ponto desejado. O espírito não age diversamente. Sua ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito, e deste ao corpo material. Na palavra do codificador tivemos não apenas uma explicação do processo do ponto de vista material, mas, inclusive, uma confirmação de como atuam os espíritos, ratificando, por extensão, nossas explicações quando tratamos da questão dos passistas manetas. Também esta modalidade de passe é utilizada no plano espiritual, ato contínuo, conclamou-nos a oração silenciosa, recorrendo ao auxílio psicoterápico do dedicado Bernardo, espírito, que o acudiu com passes de dispersão fluídica a princípio, para, logo depois, em movimentos rítmicos, circulares, objetivando a área cardiopulmonar, revigorá-lo com energias especiais. M. Filomeno Miranda. Encerrando este item, gostaríamos de deixar uma observação muito importante. Em se tratando de atendimento fluídico por essas técnicas, circulares e fricções, sobre regiões vitais como o coração, por exemplo, é imprescindível muita prática, conhecimento e domínio da técnica, além de perfeita sintonia com os planos espirituais superiores a fim de não proceder de forma a complicar quadros clínicos que, por si sós,
geralmente são muito delicados. Inclusive, recomendado a presença ou acompanhamento de médico especializado para se evitar surpresas desagradáveis. Afinal, a par de que os espíritos estão nos assistindo e auxiliando, quando nos recomendam estudar e ponderar nossas responsabilidades, não estão a fazer simples indicações para encher tempo vazio, mas nos convidando a assumirmos nossas responsabilidades ante o que façamos, inclusive nesta área. 2.6 Os passes perpendiculares. Como os transversais, estes também são extremamente dispersivos. Devem ser aplicados a uma pequena distância do corpo do paciente, aproximadamente 5 centímetros, com as palmas estendidas sobre a cabeça e descendo-as rapidamente, sendo uma pela frente e a outra por trás do corpo do paciente, o que nos indica deva ficar o magnetizado de lado para o magnetizador. Seu poder de dispersão geral é muito ativo e extremamente eficiente. Lamentavelmente, como bem se percebe, oferece inconvenientes quando incorporados à prática do passe espírita, principalmente pelo fato de ficar mudando, o passista ou magnetizado, de posição, e da conveniência de essa técnica a requerer estejam, preferencialmente, os dois, magnetizador e magnetizado, em pé. Por questão de ordem prática e de execuibilidade, fazemos restrições a essa técnica. 2.7 O sopro, as insuflações. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus. Primeiro, na simbologia da gênese humana, encontramos um registro notável e indelével da vitalidade do sopro. Depois vemos o Mestre, em explicação ainda inacessível ao nosso vão conhecimento, apresentar a criação espiritual na figura da sopro divino. Querer desprezar tão relevantes aspectos não condiz com nosso raciocínio, pois, por inferência, o sopro é a imagem da vida. Tanto que, de maneira reversa, vulgarmente se diz, quando alguém desencarna, deu o último respiro, com isso simbolizando o fim da vida. Além desses aspectos bíblicos, é reconhecido o fato de que o magnetismo tem contribuído enormemente para o estudo, e na aplicação, desse poderoso agente terapêutico. Por ele sabemos que existem duas técnicas distintas para sua aplicação, tanto quanto ao método como ao objetivo. 2.7.1 A insuflação a frio. Esta, também conhecida por insuflação fria, é executada a uma distância de 30 centímetros a até mais de 1 metro de afastamento do paciente, se tornando tanto mais fria quanto mais longa for a distância em que seja praticada. Executa-se soprando-se com rapidez e vigor sobre a parte que se deseja atuar, tal como se tentássemos apagar uma vela acesa à distância. Seu efeito é refrigerante e calmante e funciona como um precioso processo de dispersão. Pode ser usado para combater dores de cabeça, agitações febris, ataques nervosos, queimaduras, etc. E quando aplicada na testa e nos olhos desperta o paciente magneticamente adormecido, quer por magnetizador, quer por processo obsessivo, e ainda faz cessar crises de epilepsia. Uma questão merece ser considerada, todavia, nem todos os magnetizadores possuem um sopro eficaz, assim como, no geral, nem todos são felizes em todas as técnicas. Alguns existem, como já vimos, que não precisam sequer fazer imposições de mãos, enquanto outros só conseguem grandes feitos quando consorcia praticamente todas as técnicas num único atendimento. Esta técnica é usada com grande proveito em pacientes que indevidamente incorporem nas cabines de passe e se demorem a sair do estado de torpor em que muitas vezes ficam após a ocorrência. Nestes casos, o passista usa o sopro com bastante vivacidade,
mirando a região frontal, entre os olhos. Quando assim proceder, deve-se ter o cuidado de segurar ou apoiar o paciente, especialmente se ele estiver em pé, pois, dependendo da maneira como venha a despertar, poderá ter vagados repentinos e cair ou desequilibrar-se. Fora esse cuidado, não existe registro de qualquer outro inconveniente ao paciente. 2.7.2 A insuflação a quente. Ao contrário da primeira, a insuflação a quente, ou insuflação quente, é executada na forma de contato físico, da seguinte maneira: coloca-se um lenço ou um pequeno pano, que, dependendo do caso, pode ser a própria roupa do paciente, sobre a parte que se deseja magnetizar. Após se fazer uma longa inspiração, aplica-se a boca sobre o lenço ou pano e começa-se a soprar uma expiração muito forte e o mais demorado possível, até esgotar toda a reserva de ar dos pulmões, sem empregar contração nem força na boca. Esgotada a provisão de ar, levanta-se a cabeça, afasta-se a boca e aspira-se pelo nariz, do ar ambiente, o qual deverá ser saudável. Nova reserva de ar, repetindo-se o mesmo procedimento. Após um máximo de 6 insuflações quentes, havendo necessidade de mais aplicações, convém descansar um pouco, pois se trata de técnica extremamente fatigante. Este tipo de insuflação, a quente, é muito feliz, nos engurgitamentos, nas obstruções, asfixias, dores de estômago, cólicas hepáticas ou nefríticas, enxaquecas, afecções glandulares, dores de ouvido, surdez, etc., tendo grande efeito sobre as articulações, sobre o alto da cabeça, o cerebelo, as têmporas, os olhos, as orelhas, o epigástrio, o baço, o fígado, os rins, a coluna vertebral e o coração. Precisamente porque a insuflação a quente é demasiadamente excitante, deve-se tomar o cuidado de não aplicá-la quando houver lesões profundas e, especialmente, nos casos de aneurismas do coração e da aorta, e nos casos de tuberculose adiantada. Deleuze e Dupotet vão mais longe, asseverando que é sempre perigosa qualquer ação magnética sobre os tuberculosos em grau avançado. Michailus. Aproveitando o ensejo, continuemos com Michailus na mesma citação. A insuflação quente pode também ser feita à distância de uns poucos centímetros, em lugares mais acessíveis, como a cabeça, os olhos, os braços, os dedos, etc. Nesse caso, não há necessidade de aplicar os lábios, e, em vez do sopro lento e prolongado, fazem-se expirações muito curtas e sucessivas, como se costuma proceder para limpar os óculos e para aquecer os dedos e as mãos em tempo de frio. Quando as conveniências não permitem o sopro direto sobre certas partes do corpo, os magnetizadores costumam empregar um tubo de vidro, mais ou menos longo, tendo uma das extremidades aplicada diretamente sobre o pano, e através do qual fazem a insuflação. Dessas colocações podemos aditar algumas considerações. 1. Esta técnica fornece uma série de inconvenientes, tanto ao nível do magnetizador quanto do magnetizado, muito embora, por seus notáveis efeitos, isso não invalide seu potencial. 2. Para aplicá-la, o magnetizador deve ter uma saúde muito equilibrada, principalmente dos órgãos ligados aos aparelhos respiratório e digestivo, além de um coração sem restrições clínicas. 3. Se dando por contato, as transferências fluídicas são sensivelmente afetadas pelas emanações psicobiofísicas dos órgãos internos do passista, pelo que certos desarranjos deste poderão vir a atingir a intimidade celular do paciente de forma indevida e imprópria, o que só reforça a necessidade de cuidados especiais com a saúde do passista. 4. Uma alimentação bem balanceada e o cuidado e a limpeza dos dentes, a fim de evitar o mau hálito, são indispensáveis. 5.
Como a insuflação quente se dá por toque, e com os lábios sobre o corpo do paciente, surge a possibilidade de se criar induções perniciosas, tanto na mente do magnetizador que esteja despreparado moralmente quanto no paciente inadvertido, pelo que todo cuidado é pouco. 6. A presença do tubo de vidro aventada por Michaelis não tem qualquer respaldo doutrinário para que seja usado na casa espírita. Como os fluidos não seguem necessariamente a bitola física do frasco, este se torna dispensável, salvo-se para evitar o toque direto da boca do magnetizador junto ao paciente. 7. No referente ao pano, alguns magnetizadores fazem restrições a ceder a outros materiais sintéticos. Em nossa maneira de ver isso não faz muito sentido, especialmente no passe espírita, pois se o fluido atravessa distâncias e barreiras inconcebíveis, por que razão não venceria tão singelo obstáculo de outra forma? Acreditamos que a presença do pano tem por finalidade princípio evitar o toque no corpo do paciente diretamente com os lábios, com isso minimizando os efeitos das emanações puramente orgânicas do magnetizador sobre a pele do paciente. Por isso mesmo, podemos concluir que o pano serve mais como filtro físico que como coadjuvante fluídico do passe. Concluindo, advertimos que, em virtude de ser essa insuflação muito ativante e concentrada, a necessidade de dispersão localizada logo após seu emprego é uma verdadeira determinação. Para tal dispersão pode ser usada uma circular tal como já descrita. 2.7.3 Uma visão espiritual do sopro. Busquemos agora o espírito André Luiz para apreciarmos suas colocações a respeito do sopro. Ponto. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes, disse o instrutor espiritual Alfredo, técnicos do sopro. Sim, meu amigo, o sopro curador, mesmo na Terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Quem pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Mas, semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Como passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Nossos técnicos no assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar, mas, para isso, precisa conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Ponto. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Temos, ali, no Ministério do Auxílio, grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca, santamente intencionada, pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Apesar de longa, gostaríamos de analisar esta citação. 1. Existem técnicos do sopro no plano espiritual e, inclusive, um instituto especializado no assunto. Perguntamos, e por que não aqui também? Se não há especialização, por que não a prática, de forma evangélica, religiosa, metódica e séria? 2. O problema é que, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros. E de quem será a culpa?
Será das instituições ou de nós mesmos, os médiuns, que nos acomodamos. 3. E a grande maioria de nós podemos movimentar esse benefício, mas o esforço individual é imprescindível. Pena que isso parece tolher muitos dos melhores propósitos da maioria. 4. Bocas generosas e puras, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto, uma imagem que nos parece distante. Mas podemos fazer tudo isso, desde que nos disponhamos a atingir o degrau de evolução que nos compete alcançar. Se podemos chegar lá, precisamos iniciar a jornada quanto antes, se sabemos o caminho, pé na estrada. 5. E, vejamos bem, já está registrado no mundo espiritual o termo processos soproterápicos, como instituição que devemos criar no mundo material. Não estamos aqui inventando nada, nem mesmo termos ou expressões. Esperaremos não demorarmos muito a vencer certas barreiras. Em termos de técnica, vimos tratar das mais comuns e usuais, oriundas das escolas magnéticas, e que podem ser perfeitamente adaptadas ao passe espírita, como, a rigor, ao longo das explicações, bem o demonstramos. O bom senso, o critério, a experiência e o estudo metódico e sério dos passistas, aliado às condições de cada instituição, saberão orientar o que melhor há a fazer para aproveitar os conhecimentos que adquirimos, adaptando-os, moldando-os às características espíritas, modulando-nos para não incorrermos em comodismos nem nos atirarmos no despropósito da ritualização ou encenação fantasiosa. 3. A importância do dispersivo. Já tivemos oportunidade de nos referirmos ao valor atribuído ao dispersivo. Antes de outras considerações, todavia, raciocinemos segundo uma analogia. Quando um paciente vai ser atendido por um médico em seu consultório, normalmente ele se prepara, se higieniza, seria o termo. Se o atendimento é de urgência, num ambulatório, antes de qualquer outro cuidado, é providenciada a asepsia do enfermo para só depois iniciar o atendimento propriamente dito. Trazendo a imagem para o passe, sabemos que quando o paciente vai à casa espírita para receber tal recurso, nos dias e nas condições previamente programadas, se assemelha àquele que vai ao consultório e que, por extensão, deve se preparar devidamente, ou seja, cuidar de seu comportamento moral, orgânico e psíquico. Entretanto, mesmo que essas providências sejam tomadas, é comum se demorem alguns fluidos nocivos nos campos fluídicos do paciente, tal como, apesar do asseio, aquele, antes de ser examinado no consultório, muitas vezes ainda precisa ser desinfetado. No passe espírita isso equivaleria à primeira necessidade de dispersão, notadamente quando se vai fazer a diagnose, da qual falaremos mais adiante. Seguindo com o exemplo, os casos de emergência seriam similares no passe. O paciente é trazido em crise e, portanto, não teve nem como se preparar previamente. Nesses casos, é indispensável seja feita uma dispersão, a qual corresponderia à antisepsia hospitalar. Disso tudo ressalta-se que, quase sempre, antes da aplicação efetiva do passe, é necessário um dispersivo, pois dessa forma se eliminará, ou se reordenará, no paciente, uma camada fluídica nociva que lhe está agregada, com isso facilitado o acesso das energias renovadas do agente doador. Por sua vez, ao passista restará uma percepção mais tátil, mais palpável do foco de desequilíbrio quando atuando por meio de um tato magnético precedido de um dispersivo. Entendido isto, o leitor deverá estar perguntando sobre nossa recomendação de aplicar dispersivos também ao final dos passes. Quando aplicamos passes em alguém, quase sempre fazemos transfusões de fluidos em grande quantidade e, como consequência, é comum haver sobras de fluidos no paciente, daí advindo certos mal-estares. Aplicando-se um dispersivo, esses excessos são eliminados, reestabilizados ou melhor distribuídos, pois,
associado à vontade do paciente de se curar, propiciará para que ele retenha apenas o suficiente ou da maneira correta. O dispersivo propiciará o equilíbrio fluídico. Tão maior seja a prática do passista, maior domínio ele adquirirá na distribuição dos fluidos, o que fará seja o dispersivo final mais restrito, mas nunca indispensável. Isto chega a ser uma regra geral. Invariavelmente no fim de cada magnetização há necessidade de dispersar os fluidos acumulados. Michaelis. Isso tudo é apenas um retrato da primeira imagem que normalmente registramos do dispersivo, ou seja, a de retirar, suprimir, espargir fluidos. Mas ele não se limita a este único objetivo. Ao contrário, suas objetividade e funcionalidade cedem em muito tal atributo, exerce ele o papel de reordenador das camadas fluídicas do paciente, dando a elas a estabilidade devida. Comporta-se como um eliminador dos fluidos que, mesmo sem serem maus ou impuros, podem ser inconvenientes ao estado fluídico do paciente, são indispensáveis para despertamento do paciente em sono magnético ou hipnótico. Possui uma incrível capacidade redistributiva das cargas, campos, fluídicas retidas, recebidas ou doadas, agindo neste mister com surpreendente eficácia, e ainda feliz numa infinidade de outros usos e aplicações que cada passista, no seu exercício normal, irá descobrindo, nunca sem surpresas, agradáveis. A ação de dispersar, portanto, é ação de equilíbrio e não, como insinua Lawrence, ação de desmagnetização. Michaelis. Observemos agora alguns exemplos envolvendo o dispersivo. Comecemos com o que nos diz Antônio J. Freire. Por vezes a desmagnetização, repetida em outras sessões sucessivas, prestava grandes serviços ao espírito perturbado, dando por curá-lo radicalmente. As mortes bruscas, acidentais, produzem grande perturbação nos primeiros tempos da desencarnação. O magnetismo, quando aplicado com proficiência e bondade, pode prestar relevantes serviços. Estes espíritos sofredores, por vezes, ficam curados numa só sessão. As preces, componentes do grupo experimental espírita, são de magnífico efeito auxiliar, conjuntamente com as aplicações magnéticas a fim de expurgar o perispírito da parte etérica que ainda lhe esteja agregada, o que se consegue com os passes magnéticos dispersantes. Já o russo Sayonara emprega um outro termo para expressar seu modo de usar o dispersivo. Segundo velhas normas, as manipulações de cura sobre uma determinada região do corpo devem ser iniciadas por passes gerais ou, conforme denominação de um autor, por acompanhamentos, partindo da cabeça e atingindo os calcanhares do doente. Antes da atuação direta sobre a região atingida, deve-se fazer 3 ou 4 desses acompanhamentos compassadamente, com calma, sem se deter em lugar algum, terminando nos calcanhares e desligando a radiação por um instante, até que as mãos se reaproximem da cabeça. E acrescenta, com tais passes acompanhamentos são tratadas a gripe, a hipertensão, a fraqueza geral, a tensão nervosa, as paralisias. Podemos observar que os acompanhamentos por ele designados nada mais são que nossos dispersivos. No caso, ele usava um longitudinal para dispersar. Outro detalhe, notou que ele iniciou sua afirmativa com os termos segundo velhas normas. Isto ratifica que se trata de uma regra não só geral como antiga e universal. Quando Allan Kardec estuda as curas instantâneas, nos dá uma teoria muito interessante. Certas afecções, mesmo muito graves e passadas ao estado crônico, não têm como causa a primeira alteração das moléculas orgânicas, mas a presença de um mau fluido, que as desagrega, por assim dizer, e perturba a sua economia. Tal é o caso de grande número de doenças, cuja origem é devida aos fluidos perniciosos, dos quais é penetrado o organismo. Para obter a cura, não são moléculas deterioradas que devem ser substituídas, mas um corpo estranho que se deve expulsar,
Desaparecida a causa do mal, o equilíbrio se restabelece e as funções retomam o seu curso. Esta teoria pode assim resumir-se: quando o mal exige a reparação de órgãos alterados, necessariamente a cura é lenta e requer uma ação contínua e um fluido de qualidade especial. Quando se trata da expulsão de